Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje presente com 4 membros da administração lá da página do Instagram Saberes_Pop Rua, a Pamela, a Ellen, a Carol e eu, Pedro. E hoje nós temos um convidado de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é o Hélio Fabiano, que é membro aí do Movimento Nacional da População de Rua. Quer dizer, primeiro, bem-vindo, Hélio. Muito obrigado por aceitar nosso convite para conversar. E, assim, para começar, eu queria saber se você podia contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua entrada no movimento. Não, tranquilo. Meu nome é Hélio Fabiano Costa, mas por questões políticas, eu adotei o nome Hélio Fabiano, né? Então, o ano passado foi um ano de campanha, eu ia sair como candidato, então a gente projetou esse nome, ainda que aqui dentro do município, né? Eu sou conhecido às vezes como Hélio do CMAE, sempre do Conselho Municipal de Assistência Social, mas o partido, na ocasião, achou melhor usar o nome e sobrenome. Hoje eu sou pessoa em fragilidade social, né? Não tenho condições de estar arcando com as minhas despesas de moradia, né? Não tenho familiares aqui em Belo Horizonte, então eu faço uso do equipamento público, do abrigo. Tem por volta de maio de 2015 para maio de 2021, acho que deu 6 anos, é isso? Está dando 6 anos. Então, tem 6 anos. Nesse período, eu oscilei entre estar em situação literalmente de rua, né, de ter que dormir embaixo de marquise, essa coisa toda, e de fazer uso de outros equipamentos. Então, eu fiz uso de albergue e depois fiz uso de outra república. Hoje eu estou aqui esse equipamento onde eu estou é um hotel, é um antigo hotel, que os donos ficaram com dívidas, né, com o município, de IPTU, essas coisas todas, e aí, devido ao acúmulo das dívidas, aí foi feito um acordo com a prefeitura, então eles ficaram com as partes de baixo do imóvel, onde tem lojas, né, e a parte de cima, onde era o hotel, a prefeitura assumiu e passou para esse tipo de serviço, que é de acolhimento, nesse caso aqui, para homens adultos com trajetória de rua. Mas tem equipamentos também voltados para mulheres em situação de rua. Ainda que o número de mulheres ele é menor, né? Infelizmente ele tem até crescido, mas tem também alguns equipamentos voltados para mulheres em situação de rua. Na verdade, eu sou um militante do Movimento Nacional da População de Rua, o MNPR. O MNPR ele existe desde 2005, ele foi criado aí em São Paulo, né, mais precisamente na cidade de São Paulo, depois que alguns moradores de rua foram mortos pela polícia, né, algumas arbitrariedades. Então, um grupo de pessoas se juntou e começou a protestar, e dali eles deram início ao movimento. Hoje, esse movimento ele é de alcance nacional, ele tem praticamente representação, ele tem atuação em quase todos os 27 territórios, mais o Distrito Federal. E eu milito, né, pelo movimento, já há uns 4 anos, talvez quase 5. Não faço parte do diretório nem municipal, nem estadual e nem nacional. E como em outras organizações, a gente tem também algumas divergências de opinião e essa questão, né? Tudo é uma movimentação política. Até a gente entender isso, às vezes, um pouco de tempo. Mas tudo que a gente faz é político. E, às vezes, você dá essa consciência para essas pessoas do movimento, às vezes é um pouco complicado, porque, às vezes, as pessoas são muito aversas em relação à política, mas, gostando ou não, tudo que nos envolve é política, né? Não precisa ser necessariamente política partidária, mas as nossas relações, elas são políticas. E aí você trazer isso para o seu cotidiano, você compreender isso,
e você passar a vivenciar isso é muito complicado. Então, muita gente não aceita. O movimento é um movimento partidário, e não sei o que, beleza, mas ele é partidário em relação a políticas partidárias, mas não a política social, né? Então, a política da assistência social, a política do SUAS, né? Sistema Único de Assistência Social, a gente tem que ser ativo, a gente tem que buscar compreender como que ele funciona, o que é, né? Eu, antes de estar em situação de rua, eu nem sabia que existia o SUAS, né? O SUS eu já tinha ouvido falar, né? A gente acaba usando. Você vai ali num posto de saúde, né? Enfim, né? Sai aí para as baladas, tomou um asa a mais, aí precisa lá tomar um soro, precisa tomar um ADCOS, você vai no posto de saúde ali e pronto. Então, você tem acesso ao SUS, às vezes mesmo em coisas simples, né? Você vai fazer uma campanha de vacinação, isso tudo é o SUS e você usa. E como está aí, você às vezes nem percebe, né? Você fica usando, está aí, pronto. Mas não é. Isso é fruto de muita batalha, de muita luta, né? De muito empenho para garantir esses direitos sociais. Então, o SUS é um direito social e o SUAS também é. Né? Então, você saber o que esse serviço representa, né? Qual a influência que ele tem na vida das pessoas, isso requer, né? Uma busca, uma procura, enfim, né? Um interesse, né? No caso, esse interesse ele é muito importante que ele ocorra. E a gente está vendo assim que nos últimos tempos, mais do que nunca, né? A gente está tendo que aí com essa questão do auxílio emergencial aí que vem cambaleando aí, mas a gente viu que foi uma política de assistência social praticada no mundo inteiro, né? Pessoas, governos do mundo inteiro, ou de quase todos os lugares, né, acabaram adotando esse tipo de política, porque viu que não tinha outra saída, né? A pessoa não pode sair de casa, a pessoa não pode se expor ela morre. Morrendo, ele não gera lucro, ele não gera emprego, ele não gira economia. E parado dentro de casa, como é que ele vai gerar dividendos? Então, precisou do governo intervir. Mas aqui, até as pessoas, a sociedade entender, compreender e ver essa real necessidade, a gente vê que ainda tem dificuldades até nos dias de hoje. Mas a gente vê a importância que é, né, a questão desse auxílio emergencial, que vem meio cambaleando aí, né? Mas estamos levando. O auxílio ele começou com um valor, até que assim seria o interessante, não era o ideal, vamos dizer assim, e hoje tem um terço desse valor praticamente. E até comentando sobre essas épocas de crise, no início, quando nós estávamos pesquisando sobre o tema e tudo mais, achamos um livro que falava sobre a população de rua nos anos 90, que era uma crise um pouco diferente da atual. E ele relata assim que em momentos dessa crise, o número de pessoas que entram em situação de rua aumenta. Aqui, assim, por a gente ser de uma cidade um pouco menor, a gente não percebe tanto. Mas no caso de BH, que é uma cidade que é capital, é mais perceptível esse aumento das pessoas em situação de rua devido à crise? É porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: você está aí e eu não sei do que essa cidade vive, mas normalmente é comum as cidades de interiores se apoiarem normalmente na agricultura, ou às vezes numa atividade como mineração, ou agropecuária, ou seja, coisas que remetem a, a um trabalho que vai estar mais distante. Então, você está aí, o município é pequeno, então aquela turminha que está ali nos bairros, que está ali mais naquela pracinha central, onde todo mundo encontra para ir lá, né, passar o fim de semana à noite, é aquele pessoal que você tem contato com eles. Os trabalhadores dessas áreas, área rural, ou de áreas mais distantes, você não tem tanto contato com essas pessoas. Então, quando essas pessoas acabam sendo desempregadas ou são desapropriadas por bancos ou latifundiários e outras situações, inclusive a crise econômica, porque
o camarada está trabalhando ali, a agricultura familiar é que sustenta basicamente o país. A gente come coisas da agricultura familiar. Né? Não sei o que você almoçou hoje, mas se você comeu arroz e feijão, você comeu arroz e feijão da agricultura familiar. Se você comeu algum tipo de verdura, uma alface, um tomate, veio também da agricultura familiar. A única coisa que provavelmente você comeu que é do agronegócio é sódio, né, na pessoa do sal, o óleo de soja, né, porque ele é derivado diretamente de soja, e não existe soja de pequenos produtores. A soja é dos tubarões, né? Soja de gente grande. E algum produto à base de milho, você também provavelmente comeu do agronegócio. E se você comeu carne, essa carne, se você comeu carne e agora, se você comeu algum tipo de proteína, ainda tem uma chance dela ter saído da agricultura familiar. Agora, se você comer uma picanha, se você comer uma coisa muito industrializada, ela veio do agronegócio. Mas essa, atualmente, ela já não está mais para todo mundo. Não sei a situação de vocês, mas ela já não está para todo mundo. Por quê? Porque é do agronegócio. Então, o agronegócio, ele não... É uma coisa assim... que desapropria muita terra, demanda de muita terra, e não traz dividendo necessariamente para o país. Porque não adianta o cara mostrar lá que o PIB cresceu, igual mostrou aí no semestre passado, o PIB houve um crescimento e tal, por causa das importações. Mas está importando para fora, então ele não está vendendo para nós aqui. Quer dizer, comida tem, nós temos carne, nós somos os maiores produtores de alimentos. Carnes, todos os tipos de proteína, seja bovina, suína, pescado ou aves, nós lideramos a produção. O único lugar no mundo que tem mais rebanho bovino do que no Brasil é na Índia. Mas na Índia você não pode comer carne de boi. Então, para consumo, nós somos o maior produtor, o maior criador. Então, não justifica você chegar no supermercado e encontrar carne a R$50, R$80, cento e tantos reais. Mas você não vê essas pessoas saindo, elas sendo desapropriadas, porque você não conhecia elas. Às vezes, uma pessoa que trabalha aí para algum de vocês, que presta um serviço doméstico, uma coisa assim, essa pessoa é bem provável que ela conheça alguém, um tio, um pai, um amigo, um parente, que teve uma desapropriação e que não tem. Então, não adianta ele ir para a praça aí onde vocês vão, que ele vai continuar com fome. Então, o que ele faz? Ele migra. Aí ele migra para onde? Para os grandes centros. Aí ele migra para São Paulo, ele vai migrando sempre para o maior setor, para onde houver uma concentração maior de pessoas, porque nessa concentração maior de pessoas, há automaticamente um giro maior de bens, de recursos. E há também, infelizmente, um grande desperdício. E, às vezes, a pessoa é forçada a isso, né? A reaproveitar esse material que está sendo desperdiçado. No caso, o mais reaproveitado é alimento, porque o cara não tem o que comer, não pode mais ficar na terra, porque a terra não é dele. Então, ele foi desapropriado. Normalmente, essas desapropriações são criminosas, porque manda as pessoas embora sem nenhum tipo de reembolso ou até mesmo de restituição, né? A pessoa simplesmente tem que sair e não adianta ela ir para a justiça, porque aí o lugar é pequeno, ela vai ter que correr atrás de um advogado ou atrás de um juiz, atrás de alguma autoridade que é ligada aos proprietários do terreno ou de quem está desapropriando. Então, essa situação ela é absurda. Então, vem para lá, para cá, entendeu? E os municípios ou as cidades que dão maior assistência, que dão maior condição de apoio para quem está vindo dessa situação, eles acabam sendo alvos de maior preferência, né? Então, as pessoas, lá em tal lugar... Eu nunca estive em Vitória, mas as pessoas alegam que Vitória não tem muito apoio nenhum. Então, quem está em Vitória, quem está em situação de rua em Vitória, passa muita dificuldade. As pessoas lá, os abrigos, os equipamentos públicos, a política pública lá, ela é muito precarizada. Mas existe verba, o dinheiro existe. Então, tipo assim, só que aí o que os caras fazem? Os caras desviam esse dinheiro para outros fins,
para outras coisas de interesse deles ali, de quem está no poder, e não presta nenhum tipo de assistência. Então, põe essas pessoas para andar. Quando você chega em outros lugares, onde há uma representação maior, há um volume maior da representatividade política partidária, entendeu? Então, o que acontece? Aí, automaticamente, isso força a mudar, né? Então, aqui, eu sei que esses direitos existem, eu sei que esse recurso existe. Então, o que acontece? Automaticamente, o gestor ele se vê obrigado, ou pelo menos assim, mais pressionado pela sociedade, a prestar serviço, a cumprir com a obrigação dele. Ou seja, me prestar o serviço que me é de direito, que a Constituição está garantindo. A Constituição de 88, ela me garante o uso a esse tipo de serviço, entendeu? Então, tipo assim, independente de eu pagar ou não impostos, eu sou um cidadão de direitos. Então, eu tenho direito, né? Então, o que acontece? Nesses momentos aqui, nessa situação aqui, fica mais fácil de cobrar do gestor, entendeu? De fazer essa cobrança junto ao gestor. Então, você não vê pessoas aí, talvez, na situação de rua, é porque a gestão que está aí não favorece. Normalmente, às vezes, aparece gente de rua aí, começa a aparecer 2, 3, 4, aparece um grupinho. É muito comum. Você viu o vídeo aí, né, que eu te mandei, mas esse vídeo no Japão, mas já isso acontece no Rio, e isso acontece muito em outros municípios. O prefeito, né, normalmente o executivo, o que eles fazem? Eles reúnem lá, pegam lá um caminhão da prefeitura, põe essas pessoas dentro do caminhão e leva para o município mais próximo, ou para o município mais distante um pouquinho. Isso normalmente acontece à noite, entendeu? E lá ele manda as pessoas descer, é como se você estivesse abandonando um animal, né? O cara pega um animalzinho ali, não quer o animal mais, aí ele vai no outro lado da cidade, no aterro, no mato, num lugar qualquer, solta o animal lá e vem embora. Porque se ele está próximo, o animal consegue localizar o próprio rastro e volta. Mas se estiver muito longe, o animal não consegue, o animal fica perdido. É o que eles fazem. Então, é por isso que não vê. Não é que não tem, entendeu? É porque eles impedem você de perceber esse desequilíbrio social que a gente tem vivido. As meninas vão ficar só ouvindo, elas não... Eu também acho que essa parte de levar eles para longe, né, ali do centro da cidade, entra também na questão da cultura higienista, não é isso? Que a gente vê, ainda mais onde estão os centros comerciais grandes, né? Então, meio que para limpar a cidade, eles costumam buscar essas pessoas e falam, às vezes, que eu vi em um livro, que eles pegam essas pessoas, falam que vão levar para um abrigo, mas o interesse deles não é estar levando para um abrigo, mas sim é afastar essas pessoas da cidade, dos centros comerciais, né? Para meio que propagar essa cultura higiênica. Isso, essa questão da política higienista, né? Então, às vezes as pessoas, infelizmente, chamam até de cultura, mas ela, como política, já é trágica, como cultura, então, Deus tem misericórdia, né? Então, o que acontece? Ela se dá, no primeiro momento, em algumas situações, quando eles tomam os pertences. Então, vai lá, toma as roupas, toma o saco, aquelas cobertas, né? Qualquer tipo de coisa que a pessoa em situação de rua tem, eles vão lá e tomam, põe, manda os garis juntar, põe num caminhão e leva embora. Então, a pessoa já não tem nada e aquele pouco que ela tinha de apoio, porque, assim, o problema da situação da pessoa em situação de rua não é de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, entendeu? Esse aí a gente vira, anda, se vira para lá, não sendo dia que está chovendo. Mas o grande situação, a grande dor da rua é de 6 horas da tarde a 6 horas da manhã. Então, essas 12 horas do período de noite é que é muito complicado. Então, o gestor sabe disso. Então, ele vai lá e toma os pelões, caixa, cobertas, qualquer coisa que a pessoa usa como apoio para poder enfrentar a noite, né? Principalmente noite de inverno, que é o nosso caso agora. Então, isso deprecia muito, isso enfraquece muito. Então, fica mais fácil, às vezes, de tentar afugentar.
Quando essa estratégia não funciona, eles começam a usar outras estratégias, que no caso, às vezes, é isso. Nós vamos conseguir um abrigo, nós vamos conseguir um apoio. Não é que as pessoas que estão na rua, não é que elas estejam sendo enganadas, não é que elas vão achando que elas vão para algum lugar, elas sabem que não tem abrigo. Por quê? Porque há uma comunicação entre a rua, né? Então, a rua se comunica. Mas também não tem como se defender, né? Você não tem para onde ir, não tem quem te defenda, você não tem para quem... Às vezes, se você tiver um defensor público, se você tiver um vereador, um deputado estadual, enfim, se tiver uma representação do poder público que é sensível à causa, então o que acontece? Pode ser que essa pessoa venha e tente ver o que pode ser feito, mas para você impedir uma ação da prefeitura, uma ação higienista dessa, normalmente você precisa de um mandato judicial. Então, você tem que conseguir um juiz, como um habeas corpus, né? Eu vou lá, prendo o Pedro, aí a Pamela resolve lá e vai entrar com o habeas corpus, ela corre em cima da outra e pede, dá o habeas corpus aqui para poder liberar o Pedro. Aí ela vai, assina lá e pronto. Aí você estava com mandato de prisão, mas antes de ser preso, você conseguiu liberar ele. Para você impedir uma ação higienista, é mais ou menos isso. Você tem que correr lá, pedir uma ação do juiz, bloqueando aquela ação da prefeitura e levar lá, então, um oficial de justiça ou outra tem que levar lá no ato e mostrar que aquilo não pode acontecer. Mas isso tem como condições de acontecer? Tem. Só que a prefeitura não faz isso num momento que seja fácil de você conseguir esse tipo de movimentação. Ela vai fazer isso à noite, ela vai fazer isso no fim de semana, ela vai fazer isso de surpresa, ela vai simplesmente chegar lá, recolher os material e tal. Nós vamos levar para um determinado depósito. O depósito deles é o lixão, é o aterro sanitário. Entendeu? Então, é um negócio assim, muito, muito complicado. Entendeu? E é muito recorrente. Em um livro que eu estava lendo também, ele relata bastante sobre isso, que até chama como higienização social, como a Ellen estava comentando. E fala isso mesmo, que recolhe os pertences e muitas vezes ainda jogam água, para não ter mesmo como a pessoa voltar e ficar no lugar que ela estava por estar molhado. E também diz assim que até desapareceram algumas pessoas da população de rua, principalmente na época da Copa de 2014, que foi no Brasil, que foi onde muitas cidades fizeram isso. Aqui está aparecendo uma mensagem que o tempo está se esgotando. Apareceu uma mensagem para vocês aí? Aqui chegou também. Apareceu também. Apareceu, Deixa eu dar Pedro? uma olhada ali. Apareceu. Deixa eu dar uma olhada ali. Oi. Enquanto Pedro foi dar uma olhada, Oi? Tá ouvindo? Pelo menos eu estou te ouvindo, a Carol, né? Ela está sem vídeo, não é isso? Isso. Enquanto o Pedro foi dar uma olhada. Então, Americana é uma cidade pequena do interior, mas é uma cidade muito rica, né? A gente era referência em tecelagem. E aqui também há bastante morador de rua, mas aqui também tava fazendo umas... Ai, como que fala? Umas ações Higienista, para... né? por causa do frio, né? Abrigando. Entendeu? Isso. A gente abriu se chama FIDAN. O FIDAN é como se fosse um lugar enorme onde faz eventos coberto para poder recepcionar os moradores de rua. Nesse período do ano, esse ano em especial, porque está tendo uma onda muito forte de frio, né? Então, aí a gente sabe que a hipotermia mata mesmo, né? Então, como a coisa está muito visível, essa luta por direitos, ela está mais aflorada, né? Então, a gente vê assim, a gente precisa primeiro entender quem é rua, né? Quem está na rua? É a sociedade civil. Então, nós temos homens, mulheres, crianças, nós temos idosos, nós temos negros, nós temos pessoas da diversidade sexual, nós temos jovens. São essas pessoas que compõem a população de rua. E
essas pessoas também têm, né, em outros grupos que atuam, né, nos direitos. Então, você vai lá, tem os negros, defende o grupo de negros, defende os idosos, que defende mulheres, né? Então, esses grupos acabam entendendo, a gente vai sensibilizando esse contexto, né, dessas mobilizações, dessas pessoas, desses demais ativistas, né, porque nós somos ativistas, assim, no intuito de conscientizá-los, né, de como que isso está acontecendo, olha o que está se passando, né, com essas pessoas, olha como está sendo. E a gente precisa de apoio, a gente precisa de apoio, a gente precisa que algo seja feito. Então, não é porque eles estão sendo bonzinhos, que, não, vai brigar, é porque na hora que você estiver lá, porque, tipo assim, morador de rua sempre morre, mas enquanto morre um ou outro, morre 2, 3, o que acontece? O caminhãozinho do ML passa lá, recolhe os corpos, leva para o instituto, lá para o ML local, e ali ele vira indigente. Então, são pouquíssimos os lugares no país que dão referência ao número de mortes de indigente anual. Então, fora disso, quase nunca ninguém sabe qual que é o número de morte de indigente. Por quê? Porque depois que o cara vem para a rua, eles não falam, entendeu? Não tinha documento, não sabe quem é. Então, pôs ali como indigente, quer dizer, aquilo é um fim de carreira, aquilo ali é um sumidouro. Né? A pessoa morreu, não sabe se ela está morta ou se ela simplesmente se evadiu do local para algum outro local, alguma outra região. Então, só que se você chegar ali, tem 3, 4, 5, 6, tudo morto, e você vê que morreu de frio, isso vai aparecer. Então, hoje, a imprensa, a internet, ela faz com que isso apareça com mais facilidade. Isso aparece marcado. Por quê? Porque não vai ser em um único ponto da cidade. Porque tem pessoas em situação de rua em diversos pontos da cidade. Então, quando eles começam, aquele grupo enorme de pessoas começa a morrer, alguém tem que se responsabilizar. Esse alguém é a autoridade pública. Entendeu? A autoridade pública tem a obrigação de resolver esse tipo de situação. Entendeu? Então, o que acontece? Aí, para evitar que eles sejam responsabilizados, eles começam a fazer essas atitudes, começam a fazer essas ações, entendeu? Pode falar, Ela. O Pedro verificou o negócio, dá para a gente continuar aqui? Nada, eu acho que quando for ele vai fechar só. Aí qualquer coisa a gente abre de novo a reunião. Eu ia comentar sobre sua fala, que você falou que esse número, né, não é contabilizado quando acontecem com as pessoas em situação de rua, de estar morrendo ali, acontecer essa causa. A gente pode ver também que o próprio IBGE, né, que ele não contabiliza o número das pessoas em situação de rua. E isso faz com que também dificulte na criação de políticas públicas, né? Então, a gente, às vezes, talvez nem sabe a quantidade que tem na nossa cidade, e isso dificulte também com que venha criar-se ações para que venha atender essas pessoas. Eu queria fazer esse comentário. Uma coisinha. Nessa questão do que ela falou sobre as políticas públicas, hoje, quais são as principais pautas do movimento? Bom de vocês, porque, como eu falei, né, aqui eu não consigo controlar esse ambiente. Então, está tendo um som interno aqui, e eu vou precisar de vocês estar com o volume um pouquinho mais alto, para mim poder ouvir melhor, porque o telefone, esse telefone está muito limitado, sabe? Ou eu estou falando um pouquinho mais perto do microfone para poder conseguir ouvir melhor. Porque a entrada de fone dele está estragada. Então, eu tenho que ouvir no viva voz. Então, aí eu não consigo voar o som. Enfim, vamos lá. Não, beleza. Só para acrescentar, assim, falou sobre essas questões das políticas públicas, hoje, quais são as principais pautas do movimento na hora de pedir os direitos da população de rua? A principal pauta é moradia, né? A gente está na rua porque não tem onde morar, né? Faz uso de equipamento porque não tem onde morar, não tem como se manter. Então, inevitavelmente, até por questões lógicas, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. A moradia é
com certeza, a principal demanda. Então, tanto para, ainda que a maior parte da população de rua é composta por homens adultos, às vezes solteiros, tem famílias, né? Pai, mãe, filho, mulheres com crianças. Então, a moradia ela é o principal foco, né? Visto que você tem imóveis. As pessoas, mas vai invadir o imóvel da casa da Pamela. Não, você está com dor de morador, de rua, leva para sua casa. Não é isso. Tanto as 3 esferas do poder público, eu acho aqui. Não, eu vou fazer sem barulho. Tá bom. As 3 esferas do poder público, municipal, estadual e federal, eles têm imóveis, igual eu estou falando. Esse imóvel aqui até era um imóvel privado, não era um imóvel público. Mas a gente acha que as coisas da gente, na verdade, não é, né? O negócio é do governo. Se você não pagou os seus impostos, você automaticamente você já não é tão dono quanto você estava achando que era. Você não pagou IPVA, você não transfere o carro. Você não pagou IPTU, você não tem... Você não transfere o imóvel e a ideia é que ele acumula e mais cedo ou mais tarde, dependendo da situação, a prefeitura pode ir lá e tomar. O herdeiro a escritura não vai para o nome dos herdeiros se o IPTU tiver em dívida. Às vezes você é obrigado a vender herança, se os herdeiros não tiverem dinheiro para pagar o IPTU atrasado, eles são obrigados a vender herança para poder pagar o imposto. Isso é o que está aí para nós. Então, existem imóveis, tem muito imóvel. Mas a questão é essa, né? Às vezes o governo fica esperando a coisa chegar em pontos muito drásticos. Então, às vezes, quando tem alguma calamidade pública, choveu não sei lá onde, houve um desmoronamento, um deslizamento, e aí várias famílias ficaram sem lugar. Aí eles fazem isso, eles levam primeiro para um local, né, de apoio, um ginásio, uma escola, uma coisa assim, e depois o governo fica pagando de louquinho e começa, não vou achar um lugar ali, vamos ver um lugar para colocar. Às vezes prefere arrumar lugares onde eles consigam colocar as pessoas de volta no mesmo, elas juntas, né, no mesmo ponto, mas de um modo em geral, o governo tem, aqui em Belo Horizonte tem, em São Paulo tem, o maior latifundiário do país é o governo e depois é a igreja. Então, eles têm imóveis, sim. A questão não é imóvel. A questão é como que você dá acesso a esses imóveis. Como é que você vai... essa questão, às vezes, de critérios, ou você você ceder imóvel para a pessoa, ela conseguir ficar lá, porque tem toda uma estrutura. Né? A gente, você está aí, vocês estão... Vocês estão aí hoje, provavelmente, esses imóveis a qual vocês residem pertencem à família, né? É imóvel familiar. Se ainda não sei se é o caso, mas se algum de vocês já tem, eu moro em imóvel próprio, né? Eu que mantenho. Então, você ser mantenedor de um imóvel, de um espaço onde você vive, não é uma coisa simples, né? Além das contas, das obrigações que você tem que arcar, que são constantes, né? Isso é mensal, anual e por assim diante, é um negócio muito complicado. Então, às vezes, você tem que dar... A pessoa tem que ter o direito à moradia, mas ela tem que ter condições de se manter naquilo ali. A gente vê assim, o pessoal do MST fica invadindo terra, ele invade terra e depois vai embora. Então, o cara invade uma terra ali, às vezes ele ocupa lá a terra. Aí começa a plantar, mas só tem mato. Às vezes, né, quando o movimento começou, às vezes entravam para um determinado lote, um determinado terreno, às vezes só tinha mato. Então, até o cara bater enxada ali o dia inteiro e de noite ele vai comer o quê? Vai comer aquele mato que ele capinou? Né? Então, como é que faz? Né? Daí onde é que ele vai dormir? Como é que ele vai... Então, há todo um contexto envolvido nessa questão. Né? Então, o principal foco é a moradia, mas uma moradia digna, né? Uma moradia que não anule a dignidade da pessoa, né? Que ela continue conseguindo, que ela possa se reestruturar, que ela possa se reintegrar à sociedade de uma maneira plena, né? Ela vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir estudar, enfim, ela vai conseguir ter uma vida cotidiana normal.
Sobre um pouco dessas políticas públicas, a gente lê bastante em vários artigos que citam várias políticas públicas e que até dizem que, assim, na teoria são boas, só que na prática não se vê nada ou quase nada. Como poderia ter, assim, políticas públicas que realmente sejam efetivas para a população de rua? Então, se a gente colocar assim, vamos falar, políticas públicas, aí ficou, né, igual colmeia de abelha. Pronto. Quem faz o quê, como é que faz, né, e tal. Então, a política pública é você ver qual que é a demanda, qual que é a expectativa. Então, moradia é uma expectativa, a saúde é uma outra expectativa, trabalho e renda é outra expectativa, capacitação é outra demanda, entendeu? É outra expectativa que você tem. Então, como que o Estado, como que a gestão, como que ela lidar com tudo isso, né? Então, vai primeiro alojar o indivíduo, né? Vai ver qual que é a necessidade dele ali, e depois você vai tentando ver ali, ter a saúde, né? Depois que alojou, o segundo ponto é a alimentação, né? Que a alimentação, você não tem onde morar, você tem, de um jeito ou de outro, você tem que comer, né? Em algum momento comer. Então, a alimentação, ela é, né? A gente está falando aqui de moradia, mas evidentemente que você come, você precisa comer, você precisa, o seu gasto diário, alimentação e higiene pessoal, esse negócio ele é a nossa demanda imediata, né? Que normalmente ela fica mais fácil de ser atendida, de ser resolvida, quando você está morando, não é isso? Então, vou ali lavar o cabelo. Então, quando vai lá lavar o cabelo castanho dela, muito bonito. Beleza. Mas você não vai, como é que você vai fazer isso lá no chafariz da praça? Entendeu? Aí é um negócio complicado. Às vezes tem água lá, às vezes não tem. Aquela água está própria para isso? Não está, mas é a que você tem. Então, essas demandas diárias, elas precisam disso, de um apoio residencial. Então, às vezes o cara tem uma barraca de campo. Eu não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado, eles fizeram a campanha das barracas de campo. Aí distribuíram um tanto de barraquinha de campo. É assim, é meio coisa para inglesa ver, que aquela barraquinha é um tecido feito igual esse tecido de guarda-chuva, né? Esse tecido de guarda-chuva é o mesmo daquele que ele usa para barraca de campo. Então, ele não é que segura o frio, mas ali dá para o cara se virar, pelo menos ele tem um abrigo, aí ele põe lá uma coisa por cima, ele põe uma lona por cima dela, né? Para ajudar a combater o frio. Enfim, ele já consegue, pelo menos, se abrigar um pouco melhor do que ele puramente debaixo de marquise com papelão e coberto. Mas aí vem a segunda demanda, a alimentação. Então, ele consegue ir atrás de um alimento, ele consegue colocar num canto ali, às vezes, porque na rua, assim, você diretamente deitado no chão, você está exposto, você está literalmente exposto a outras criaturas que vivem ali, né? Então, você tem rato, tem barata, você tem formiga, né? Você tem, né, igual praça, praça, algumas pessoas ficam em praça, mas eu não gosto de ficar em praça. Justamente por isso, que praça, normalmente, ela dá muito rato, às vezes dá muita barata, às vezes dá bicho peçonhento, né? Seja escorpiões, seja outras criaturas, que às vezes você está ali, você está dormindo, e você pode acabar sendo atacado, né? Você acordar sendo atacado por uma criaturazinha dessa, que é o espaço delas, né? Os centros foram tomando os espaços de todo mundo, e quando você vê, essas criaturas estão aí, durante o dia você quase não vê, mas à noite, que é o horário que elas saem para procurar alimento, então, às vezes, o cara comeu alguma coisa, largou ali um resto de comida, um pedaço de pão, uma coisa qualquer, isso, para esses animais, é a parte deles, né? Então, enfim. Então, essas demandas diárias que a gente tem de higiene, de alimentação e de moradia, é o que essas políticas deveriam estar atendendo. Então, a política é isso, é como que você vai trazer isso para a prática, como que você vai arrumar o espaço, como que você vai dar manutenção disso, e por quanto tempo isso. Porque depois que você instalou a pessoa, aí você passa a ver, aí surgem outras demandas, né? Aí, qual que é o impacto que isso teve na pessoa? Na questão emocional, na questão psicológica, e assim vai, entendeu?
Por isso que a demanda é muito grande, que ela não fica necessariamente pequena, mas quando você tinha um número limitado, um número razoável de pessoas de rua, que você via assim, você não via com tanta frequência. Às vezes você vê uma pessoa na situação de rua ali, mas já é um cara que você tem o costume de estar sempre vendo ele ali. Agora não, agora você está vendo pessoas que você não conhecia. Você, pô, de onde é que veio e tal. E daí a pouco vão aparecendo. De onde é que eles aparecem, né? Isso faz o sistema ficar pesado. Por quê? Porque ainda tem o desvio, tem o dinheiro, mas às vezes esse dinheiro é desviado para outros fins, para outros recursos, entendeu? Aproveitando essa última fala das pessoas que acabam entrando em situação de rua, anteriormente você falou uma coisa interessante, foi que a rua se comunica. Então existe uma comunicação ali que é um pouco diferente, eu acho. Essa comunicação, como ela funciona? Essas pessoas que estão entrando na situação de rua, que são, vamos dizer, novas, que não sabem como funciona o mundo da rua, existe algum tipo de, não sei se amparo seria o melhor, mas as pessoas que já estão mais tempo na rua ajudam essas pessoas de alguma forma, para dizer qual que é o melhor lugar para dormir, qual é o melhor lugar para comer, onde eu posso me abrigar, onde eu posso ter um pouco de higiene. É mais ou menos isso. Você vai passando essa informação, né? A gente chega, aí eu cheguei aí, agora falar, Serrana, né? Eu chego em Serrana. Aí, quem estiver na rua ali, você vai ali para perto da rodoviária, você vai para pontos relativamente estratégicos, uma praça mais central. Aí, que hora que o Pedro faz doação? Aí o Pedro e a Pâmela fazem doação lá todo dia, 6 horas da tarde. Então, eles fazem ali, o que eles doam? Um pão com café, né? Doam uma marmitex, aí a gente vai lá, uma vez por semana, ou enfim. Tem ali um lugar onde você consegue comer, ou tem um lugar ali que você possa fazer alguma coisa. Né? Enfim, qualquer coisa que a gente tiver disponível, que é de acesso, então essa informação ela vai andando. Igual eu estou te comentando, eu nunca estive lá, eu já estive no Espírito Santo, né? Estive lá em Guarapari, um tempo atrás, mas não em situação de rua. Em situação de rua, as informações que chegam para nós é que Vitória não é um lugar muito tranquilo, é um lugar complicado, é um lugar de difícil acesso. Então, a pessoa... Por quê? Porque as pessoas migram, né? Então, igual eu te falei, ela saiu daí do seu território, então ela vai andando sem investimento, em algum lugar. Mas dela sair daí onde você está, até ela chegar no centro de São Paulo, ela chegar na Praça Sé, quantos municípios, quantos lugares ela não conseguiu passar até então? Cada lugar desse que ela passa, porque ela não consegue fazer esse percurso, ela perde, né? Ela sem ônibus, ela vai ter que fazer esse percurso a pé. Ela fazendo esse percurso a pé, quando ela tiver um posto de gasolina, ela tiver algum lugar que ela possa parar para comer, ela vai parar, vai procurar outros ali. E assim vai indo, entendeu? Então ela vai trazendo essa corrente. Quando essa corrente atinge o movimento, aí sim, aí o movimento já consegue fazer essa interlocução. Aí eu, na condição de movimento, depois, se quiser, hoje nós temos alguns grupos de WhatsApp ligados ao movimento. Tem um que eu tenho um grupo que ele é de alcance nacional, mas ele é mais assim, umas postagens mais técnicas, né? A gente posta informações de eventos e coisa assim. E tem um outro grupo que não é, aí são outras pessoas que controlam, que ele é mais de nível nacional, também é de nível nacional, mas ele é mais assim eles é mais de desopilação, né? Mais para o cara relaxar, para o cara poder desencanar um pouco. Então, eles não gostam muito de falar de coisas muito tensas e tal. Eles têm outros grupos, mas eu não tenho. Como eu não faço parte diretamente da administração do movimento, então eu não tenho acesso a todos. Mas, enfim, aí nesses canais, aí a gente coloca. Então, está tendo algum tipo de situação, algum gestor está fazendo alguma coisa contra a população de rua em tal lugar. Aí você comunica naquele canal ali, olha, você comunica com alguém que tem acesso ao movimento, o negócio está aí. Se o seu prefeito ou estiver fazendo alguma coisa contra a população de rua, eu lanço isso no canal do movimento e o movimento começa a se articular com forças políticas, com apoiadores. Então, normalmente a pastoral da população de rua é um apoiador. E normalmente todos os lugares tem a Igreja Católica. Então, a igreja é um desses apoiadores, entendeu? E entre outros. Então, você tem aí o PT, você tem o PSOL,
que normalmente são mais sensíveis à causa. Então, quem é político exercendo mandato desses partidos, eles normalmente tendem a tomar mais a causa, a olhar mais em prol desse público, entendeu? Entendi. Interessante. Porque a gente fica nessa dúvida, né? Porque assim, hoje a comunicação para nós é um pouco diferente. Então, eu fiquei nessa curiosidade, como funcionava essa comunicação. Então, Na assim, por verdade, exemplo, no caso ali de São Paulo, que acontece, assim, é onde a gente recebe mais notícias, onde a violência contra a população de rua é um pouco maior. Teve ali, né, os pedregulhos no viaduto, recentemente também molharam os pertences, o local que a população de rua estava dormindo. Então seria já uma maneira de falar que ali não seria um lugar seguro, não é um lugar que dá para ficar, devido à gestão que agride. isso, o lugar onde o poder público ele é muito hostil, né? Porque quem vai lá tomar essa descoberta? É a questão assim, o comércio ele é um propulsor, né? Você tem uma loja, seu pai tem uma loja. Aí eu vou lá dormir na porta da loja do seu pai, ele não fica satisfeito com isso. Aí ele não vai entrar em choque comigo, ele liga para a prefeitura. Por quê? Porque o seu pai paga imposto. Aí ele não me quer lá na porta da sua loja. Aí o prefeito vem contra mim, aí o poder público que vem, entendeu? Ah, e tem uma praça lá em frente à loja do seu pai, eu durmo na praça. Aí aquela praça fica suja, fica suja porque não tem um banheiro, não tem, né? Eu não posso entrar na loja lá do seu pai para poder usar o banheiro de lá, né? Não tem um outro suporte. Então, o comércio ele se sente agredido, mas ele, sabe, aí tipo assim, eu paguei meus impostos, agora o governo que se vire, entendeu? Então, precisa dessa comunicação. Na verdade, essa comunicação boca a boca ela é a mais antiga, mas como hoje surgiram outros canais e que se popularizou dentro de quem tem condições, então você usa esses que você tem mais condições. Mas quem não tem, continua usando aqueles que já existiam, entendeu? Eles não deixaram de existir. Eles se tornaram, de certa forma, menos populares para um certo grupo que consegue se comunicar muito rapidamente, mas não deixou de existir. Então, a gente busca olhar, lá está quem jogou a água? É a prefeitura que joga, alguém do poder público, entendeu? Porque se seu pai, se sua mãe foi lá e jogar água, você pode ter alguma representação, né? Você pode, amanhã depois, alguém pode ir lá te processar, você está discriminando, você está agredindo, a pessoa adoeceu lá por sua causa, então você corre o risco de sofrer ações judiciais muito complicadas. Então, isso normalmente parte do poder público, entendeu? Essas ações, elas são iniciativa do poder público, o que não deveria. Entendi. Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Eu tenho. A gente lê também muitos artigos que trazem a ideia, né, que a população de rua muitas vezes é vista como um problema. Aí eu queria assim, saber um pouco mais sua opinião sobre isso e como isso poderia ser mudado, como as pessoas poderiam parar de enxergar assim como assim de um lado assim muito negativo. Pamela, você sabe que pergunta é coisa fácil, né? Difícil é resposta. Completa é resposta. Pergunta a gente já nasce com elas, as respostas é que a gente sai atrás. Então, toda demanda que a gente tem, normalmente pode ser considerado como um problema. Você está usando um óculos, quer dizer, então você tem alguma demanda de visão. Se você tem como ir lá e fazer o exame, comprar seu óculos, quer dizer, esse problema ele ficou interno. Então, eu fui ali, comprei meu óculos, pronto, acabou. Mas eu estou usando o óculos também, não é isso? Mas quem me deu esse óculos? Se eu estou sem dinheiro, de onde que ele veio? Né? Como é que eu tive acesso a ele? Então, aí aí eu vou precisar do SUS, eu vou precisar dar no posto de saúde, vou precisar, né, pedir receita e aquela coisa toda. Então, com essa necessidade das pessoas, aí eles falam assim, isso é problema. Na verdade, não é problema, é uma demanda que que todos nós temos, né? Todos nós comemos, bebemos, nos vestimos. Então,
a autoridade pública quer fazer parecer que isso é um tipo de problema. Por quê? Porque a pessoa não consegue fazer isso sozinha, mas ela não consegue fazer isso sozinha, muitas das vezes, justamente por isso, porque nós falamos aqui, as políticas públicas, aonde o governo altera aí a inflação, o valor de dólar, um série de situações que empobrece as pessoas. Então, toda vez que falou que o dólar está mais alto, quer dizer, então você está mais pobre. Entendeu? Se o dólar subiu, você ficou mais pobre. Ah, mas quem está me tratando é meu pai e minha mãe. Isso. Então, seu pai e sua mãe ficou mais pobre. Eles vão ter mais dificuldade para custear. Você sabe que para custear uma mulher, uma filha mulher, é quase 3 ou 4 vezes mais caro do que para custear um filho homem. Né? Então, esse custo de vida, ele aumenta quando a gasolina aumentou. Mas nós tínhamos condições de ser autônomos em gasolina, em energia elétrica, não depender praticamente de nada de ninguém. Mas aí entra. Quando vocês aí não buscam entender o que fazer, eu estava até pensando assim, Pedro, sabe? Como tem muito assunto, igual daqui a 5 minutos vai ter café aqui, esse ambiente vai ficar tomando. Uhum. Então, eu estava pensando da gente fazer o seguinte: se vocês aí quiserem, vocês se dispuserem, quiserem organizar, eu estava pensando assim, que eu poderia fazer uma palestra aí, a partir de agosto. Eu vou vacinar a segunda dose agora no final de agosto. Eu não sei, aí talvez onde você está, ou em Serrana, se vocês organizarem, eu me disporia a fazer uma palestra. Aí a gente combina um valor e o meu custeio, entendeu? E poderia estar fazendo uma palestra de umas 3, 4 horas, sei lá, 1 ou 2 dias, de acordo com a gente combinar, mais ali para o começo de setembro, que aí dá tempo de vocês pesquisarem, de vocês organizarem. E aí a gente leva material, leva mais informações, leva uma coisa mais didática, até para vocês entenderem assim, qual que é, respectivamente, o papel seu nas pessoas em situação de rua. Você tem um papel. Ah, eu não tenho, eu não fiz nada. É justamente isso. O fato de você não ter feito, de você não estar sabendo, de você não se empoderar, você tem uma contribuição para as pessoas estarem na rua e para elas continuarem na rua. Então, até para a gente poder entender isso, né? Quando eu vim para a rua, eu descobri quão responsável eu também era pelas pessoas estarem em situação de rua, não só eu, mas outras, por escolhas erradas ou por não ter procurado me informar melhor na hora de eleger meus representantes. Então, em diversas ocasiões, eu elegi representantes que depois, agora, nesses últimos 6 anos, eu buscando me inteirar em relação a questões políticas, eu vi que eu julguei um tanto de pessoas nas ruas e que, indiretamente, eu matei pessoas. Por quê? Porque eu elegi pessoas que foram lá e matou outra pessoa. Eu não votei no Bolsonaro, mas eu votei no Aécio Neves em 2010. O Aécio Neves foi uma das escadas que o Bolsonaro usou para chegar no poder. Quer dizer, então, indiretamente, eu tenho responsabilidade daquilo que o Aécio fez, que resultou no Bolsonaro hoje. Então, isso assim, eu não sei aí, de repente, quantos de vocês, né, se vocês tiverem interesse, talvez a gente possa fazer isso, a gente possa agendar uma palestra, uma reunião, aí talvez, se for o caso, dependendo, porque tipo assim, do jeito que né, a gente tem lá essas demandas, agora, esse telefone que está aqui, né, ele só fica ligado na energia, né? Não sei se eu mostrei aí, ele agora está ligado, tá vendo? Eu não consigo mais usar ele direto, mas é o canal que eu estou tendo agora, né? Então é o que eu estou tendo, é o que eu estou fazendo uso, é o que eu uso nas minhas redes sociais. Então, tipo assim, se tiver interesse, talvez fique mais fácil para vocês elaborarem questões, até para mim também elaborar temas, enfim, a gente fazer uma coisa mais tranquila que possa abranger um público maior, seus aí, que é muito importante. Vocês são os políticos de agora em diante. Se você não assumir esse cargo, se você não tiver consciência de que você, que a política aí da cidade onde você mora,
ela depende diretamente de você, ela vai continuar na mão de uma outra pessoa. E essa outra pessoa, atualmente, elas não estão atuando em favor de ninguém, inclusive vocês mesmos. Então, a gente precisa buscar esse empoderamento, buscar mesmo essa consciência. Só que, assim, igual a gente, esse bate-papo, né, lá tem um tempo, por volta de 1 hora que a gente está aqui conversando, ele não é que ele seja ruim, mas ele tem condições da gente fazer algo melhor, né? Tem condições que a gente precisa de mais profundidade. Oi? A Carol ia falar uma coisinha? Oi, não, foi minha sobrinha que falou lá atrás. Não, tá tranquilo. Então, eu não sei, eu tive pensando nisso, eu falei, se vocês tiverem interesse, a gente organiza, vê se faz aí uma palestra, sei lá, espaços onde a gente consiga distanciamento, uso de máscara, essas coisas assim, não é difícil, né? Tem que ser aqui era um hotel. Então, em hotéis, normalmente, às vezes tem, né, espaços para convenções, essas coisas assim. Eu não sei exatamente como é que está aí, né? Aqui está mais ou menos, aqui no Horizonte eles estão parcialmente. Mas agora, para esse mês de agosto e setembro, é onde está sendo aplicado, pelo menos assim, o fluxo de segunda dose, ele está começando a vencer agora, né? Esses 3 mil, quem começou a vacinar em março, maio, né? Ele está começando a vencer agora. No nosso caso é um pouco complicado, porque, assim, como nós somos da faculdade, qualquer decisão que a gente tem que fazer, a gente tem que falar com a nossa orientadora primeiro. Então, assim, conversando com ela, eu posso dar uma resposta melhor. Não, sim, interesse a gente tem bastante. Essa palestra, que nem você falou, que você preferia que fosse presencialmente, mas não teria como ser, tipo, em nível maior, talvez a gente propagar, tipo, para um público maior, mesmo por videoconferência? A questão é o seguinte, Hélio, aí eu precisaria de um outro equipamento que agora eu não tenho, né? Só se eu estou falando, aí a gente teria que combinar alguma coisa, a gente poderia começar uma conversa, porque com esse equipamento que eu estou com ele aqui, eu não conseguiria. Né? Você vê, eu tenho esse Zoom aqui, mas o Meet, por exemplo, ele não suporta. Para mim poder ir para um espaço onde eu consiga ficar 2, 3 horas participando de uma palestra maior, sem tanta interrupção, sem tanta interferência, com esse equipamento, atualmente, não está um pouco inviável para mim. Entendeu? Mesmo porque, eu estou falando, né? Enfim. Mas não é que a gente, sei lá, a gente teria que ver, porque esse equipamento, esse telefone, uma pessoa que me doou há um tempo atrás aí, mas depois ele apresentou alguns problemas, eu não consegui resolvê-los, enfim. Mas hoje eu estou fazendo alguns planos, mas né, hoje eu falei, aquela coisa, as prioridades, né? Você tem outras prioridades. Aí, para me parar, para me investir num outro equipamento, eu preciso estar tendo algum tipo de retorno, né? Para eu poder... Sim, você entendeu? Porque, às vezes, né? Aí eu tô vendo assim, tá todo mundo aí mais ou menos tranquilo, né? Não sei se está no celular ou se está no computador, mas aqui a gente tem um telecentro, mas ele não tem... não daria, teria que ser pelo MIP, porque ele não tem câmera, não tem áudio, entendeu? Só daria através de chat. Então, é bastante complicado, entendeu? E como aqui é um equipamento público, né? Então é difícil. Às vezes, antes de ontem, eu participei teve uma conferência da assistência social aqui. Então, agora a gente está em período de conferência. Eu não sei se aí vocês fazem conferências de assistência social. Mas aí lá no quarto estava mais tranquilo, porque durante a semana, aí os moradores trabalham, tem algumas pessoas que estão trabalhando, então eu consegui participar com um pouco mais de tranquilidade. Mas fim de semana, onde quase todo mundo está no espaço, então aí é mais complicado de estar
de estar controlando, entendeu? De estar fazendo... Assim, né? Ter uma tranquilidade maior, até mesmo você poder passar um conteúdo que vai conseguir trazer uma representação, que vai fazer uma diferença, né? Entendi. Ok, que nem o Pedro falou, a gente pode estar conversando com a nossa orientadora, né? Aí a gente dá uma devolutiva para você. Também peço desculpa, eu já falei que a gente pode estar conversando com a nossa orientadora e a gente dá uma devolutiva para você sobre o assunto. Não, tranquilo. O importante é que você tenha ido, você passar, conversa aí com essa orientadora, com essas pessoas, até a gente ter outras pessoas, se possível, pessoas ligadas ao poder público. Eu não sei aí quem que é essa cidade que você está aí, o prefeito é de qual partido? Você sabe? Não sabe? Eu não sei, é que a gente é de cidades diferentes, mas aqui acho que é PSD. Aqui tá o barulho aqui muito alto. Aqui em Nova Odessa é PSD. PSD? Mas vem de uma gestão de PSDB já há 12 anos. Então, vocês são direita. Então, a prefeitura aí é direita. Quer dizer, já não é muito favorável. Entendeu? Não, o partido não é muito favorável. Aqui em Belo Horizonte, o prefeito, o Calil, ele era do PHS. Depois ele passou para o PSD. Mas o Calil, a pessoa do Calil, ele é um camarada mais voltado para assistência social. Mas, a partir do ano que vem, se ele sair, vai entrar um outro cara. O vice dele é um vice de carteira do PSD. Então, a probabilidade de a gente ter uma perda na qualidade do serviço é muito grande, porque já é uma sequência, já é uma linha partidária, já é uma linha ideológica que não é muito voltado com os interesses dessa causa. Então, você já vai precisar de mais movimentação política. Então, o que você vai precisar olhar? Para ver se você consegue, por exemplo, para facilitar, ver quem do PSOL, do PT, do PCdoB, esses partidos chamados de esquerda, você vê quem deles aí que tem algum cargo, se tem vereadores, se tem algum deputado estadual, se tem alguém dessa linha de esquerda, essas pessoas você poderia estar buscando, estar tentando olhar para conseguir um eventual apoio, uma coisa assim, para a gente poder estar eventualmente fazendo um evento desse, ou presencialmente, ou até mesmo criando condições para estar fazendo ele de forma virtual, mas que a gente consiga estar participando, entendeu? Que aí, virtualmente, também, eu poderia estar acionando outras pessoas, eu tenho outras pessoas de outros pontos do país, aí sim, outros dirigentes, né, do movimento, da população de rua, do lá de Natal, enfim, de outros cantos do país, que eventualmente poderiam estar participando também, entendeu? Porque aqui eu estou como militante, né, como pessoa em situação de rua, não é morador de rua, pessoa em situação de rua, e uma pessoa de solidariedade social. A gente está conversando, né, de forma não necessariamente como representante do movimento. Eu visto a camisa do movimento, saio, até atuo aí em favor do movimento, tanto que as minhas fotos de perfil eu estou com a camisa do movimento. Então, o movimento tem uma camisa azul e uma camisa vermelha. Mas, nesse momento, até mesmo para isso, para não apelar eles, né? Até para respeitar a organização que eles têm, né? De estar conversando enquanto um militante de uma determinada causa, que é uma demanda da sociedade. Conseguiu? Deu para entender? Deu. Então, beleza. A gente pode ver certinho. Como assim, eu tô vendo que vai começar a atividade aí, posso encerrar então? Assim a gente fica mais tranquilo. Não, tá tranquilo, foi uma satisfação muito grande. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou te adicionar no meu grupo lá, que chama Guerreiro, os guerreiros de rua, e aí a gente continua se falando, a gente continua em contato. Foi uma satisfação conversar com as meninas também. Aqui ficou sem vídeo, também não falou nada, mas na medida que der, a gente faz outros encontros, a gente organiza com mais calma, até para isso, para que todos tenham mais oportunidade de estar participando. Sim. É isso, então, obrigado.
assim, a todos. Claro, obrigado, Hélio, pelo ter aceitado o convite. Tá, beleza, aí um bom fim de semana a todos vocês aí e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Eu também agradeço, foi de muito valia aqui estar com você, conversando. A gente conheceu bastante. Fala mais pouco aí. Desculpa. Eu falei que eu agradeço aqui por você estar participando com a gente, e que foi de muita valia, de muito conhecimento, que a gente é novo no assunto, né? A gente está começando agora, então por isso que a gente às vezes fica meio receoso de perguntar alguma coisa, às vezes está falando errado. Então a gente foi um momento de muita aprendizagem, então eu quero agradecer muito a você por você ter nos dado essa oportunidade de conhecer melhor, né? Não, eu até entendo, e tipo assim, quando eu vim para o Rua, eu também era novo, eu também não sabia nada. Então, o importante é isso, é esse momento, é você perguntar, porque nesse momento aqui nós estamos em casa. A gente não tem o hábito, infelizmente, a gente não tem o hábito de tirar nossas dúvidas em casa, né? A gente vai tirar nossas dúvidas, às vezes, nas ruas, ou na escola, ou com outros. E, às vezes, o certo é a gente tirar nossas dúvidas dentro de casa. Porque aqui é isso, essas terminologias, a maneira de falar, a forma que você pergunta, às vezes, tudo vem mudando, essas nomenclaturas, né? Então, hoje, antes, a diversidade sexual, né? Antes era bicho, era viado, agora LGBTQIA, eu trato como diversidade sexual, porque é tanta coisa que vai mudando, mas para não ser ofensivo. Então, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, é o aleijado, é o cego, são pessoas, né, com mobilidade reduzida, ou portadores, ou pessoas que têm algum tipo de deficiência audiovisual, né, ou coisa assim, né? Aquele cara ali é um nóia, né, é um dopado e tal. Não, hoje são pessoas dependentes químicos, né? Pessoas que têm demandas de uso de produtos, de substâncias tóxicas entorpecentes, entendeu? Então tem sim, tem toda uma nomenclatura que às vezes é importante, até mesmo para isso, para respeitar a dignidade humana. Entendeu? Mas esse é o momento, né? Às vezes a gente está em casa, a gente perguntar até mesmo para poder não ter choque depois quando estiver num ambiente onde tem onde tem um número maior de pessoas participando, e aí você criar aquela situação, as pessoas se sentirem um pouco inibidas, né? Mas isso é importante, sim. Foi também uma satisfação muito grande. Obrigada. Muito obrigada, agradeço por todo o aprendizado também. Eu fiquei mais quietinha mesmo, deixei mais eles falarem, porque eu fiquei sem saber mesmo o que falar, mas também agradeço muito todos esses ensinamentos, e achei também bem legal a hora que você falou da agropecuária, da agrofamília, porque eu estava lendo muito sobre isso esses dias, e então foi um ensinamento bem valioso aí. Obrigadão. Não, a ideia é isso, a gente compartilhar, o socialismo é isso, a gente compartilhar, né? A gente não ficar, não guardar para si, né? Porque essas coisas que a gente está vendo, às vezes, te preparando você aí, amanhã você vai saber lidar com elas de forma que pode impedir delas acontecerem, ou amenizar aquilo que está acontecendo. Então, a informação, ela faz toda a diferença, mas principalmente da maneira que ela é posta em prática. Mas se você nem tem a informação, como é que você vai colocar alguma coisa em prática? Então, quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, por isso que eu fiquei pensando nisso, para a gente talvez conseguir se organizar, se vocês se mobilizarem com outros alunos, com outros, inteirando aí com outras autoridades públicas, que eu não sei bem quem, mas eu estou te falando, se você buscar esses partidos de esquerda, você entra aí na rede social aí do PSOL, dos partidos de esquerda, e vê aí quem que eles têm de representação aí nas cidades próximas de vocês aí, essas pessoas vocês conseguem acionar elas, entendeu? Eu falo, ô fulano, eu não te conheço, tá, mas a gente é assim, sabe? Essas pessoas você vai conseguir ter uma interação melhor com elas. Então, de repente, vai ficar mais fácil, entendeu? E, de repente, depois você conseguir participar do meu equipamento, onde a gente, sei lá, você possa ver também, mas onde você consiga se manifestar mais. Mas, de um jeito ou de outro, foi importante a participação também. Da sua irmãzinha aí. Tá bom? Eu também queria agradecer por esses novos conhecimentos adquiridos nesse bate-papo.
Foi muito importante, muitas das falas, que vai contribuir bastante também, assim, com o nosso projeto de ação educativa. Não, tá, eu fico feliz, Cláudia. E a questão é assim, quanto mais, eu já tinha até falado isso com o Pedro, né, quanto mais a sociedade buscar entender o que está acontecendo em torno dela, é muito importante. Eu vi um filme, eu não sei se aquele filme é verdadeiro, mas eu vi o filme que seria a origem do Buda, né? Eu esqueci o nome dele. Ele é indiano, né? E, de repente, o pai dele procura evitar que ele visse coisas feias. Então, ele não deixava ele ver a pobreza, não deixava ele ver gente velha, não deixava ele ver gente doente. Ele só via o mundo bonito. E aí ele foi crescendo, crescendo, e aí ele não via ninguém velho. Quando o pai envelheceu, o pai ficava escondido dele e tal, até o dia que ele descobre, entendeu? Então, para ele foi um choque. Aí ele descobriu que as pessoas ficavam velhas, que as pessoas ficavam doentes, que existia pobreza. Então, ele resolve andar na cidade, nos lugares, e ver pessoas pobres, pessoas miseráveis, ver o outro lado. Então, a gente buscar entender por que há isso na sociedade, o que acontece, né? O que leva a esse tipo de situação, até serve para nós mesmos. A gente não controla o nosso futuro, a gente não tem exato controle das nossas vidas, né? Não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Né? Então, até para você poder saber lidar com isso, para você e com outros, é importante a gente participar desses eventos, desse empoderamento, né? Essa sessão essas oportunidades de empoderamento. E foi uma satisfação para mim poder conhecer. E aí a gente fica aguardando uma próxima aí, que o Pedro, espera aí, está olhando aí, e aquilo que precisar, né, de esclarecer, para poder, se vocês tiverem interesse. Aí essas pessoas que estão coordenando vocês tiverem interesse desse evento, aí aquilo que eu puder orientar aqui, é só a gente vai dando pelo menos assim, mostrando mais ou menos o caminho das pedras aí. E isso é importante, vocês fazerem isso traz experiência de organização para vocês. Então, a gente conseguiu fazer um evento, conseguiu fazer algo que nos empoderou. Agora, amanhã ou depois, na hora da gente fazer alguma coisa, efetivamente, isso dá sustentação. Beleza? Beleza. Agradecer novamente aí pela sua presença e ao grupo. Bom final de semana aí para você. Para vocês também. Foi uma satisfação aí. Ficam todos com Deus aí. E até Até a próxima. Tchau.